O Basilosaurus, que significa lagarto-rei, é um gênero de baleia arqueoceto grande, predadora e pré-histórica, que viveu no final do Eoceno, entre cerca de 41,3 a 33,9 milhões de anos atrás. Foi descrito pela primeira vez em 1834 e é considerado o primeiro arqueoceto e baleia pré-histórica identificado pela ciência. Fósseis da espécie tipo Basilosaurus cetoides foram encontrados no sudeste dos Estados Unidos. Inicialmente, acreditava-se que os fósseis pertenciam a um réptil gigante, o que levou ao uso do sufixo saurus, palavra grega que significa lagarto. Mais tarde, descobriu-se que era, na verdade, um mamífero marinho primitivo, o que gerou tentativas de renomeá-lo. Mas as regras da nomenclatura zoológica mantiveram o nome original. Em 1904, foi identificada uma segunda espécie, Basilosaurus isis, que viveu na região que hoje corresponde ao mar Mediterrâneo, com fósseis encontrados no norte da África e na Jordânia. Estima-se que o Basilosaurus tenha sido um dos maiores animais do Paleógeno, com Basilosaurus cetoides, chegando a medir cerca de 17 a 20 metros de comprimento e pesando até 15 toneladas métricas. Era o principal predador de seu ambiente nas águas rasas de mares interiores, caçando tubarões, grandes peixes e outros mamíferos marinhos. O Dorudon, um parente menor semelhante a um golfinho, provavelmente era sua principal fonte de alimento, como indicam o conteúdo estomacal e as marcas de mordida encontradas nos fósseis dessa espécie. No início do século XIX, na Louisiana e no Alabama, os fósseis de Basilosaurus cetoides eram tão abundantes e grandes que eram frequentemente usados como móveis. Uma vértebra foi enviada à Sociedade Filosófica Americana por um juiz chamado Bry, que estava preocupado com a destruição dessas descobertas raras. Os fósseis acabaram sendo estudados pelo anatomista Richard Harlan, que concluiu que pertenciam a um réptil de 50 metros de comprimento e deu-lhe o nome de Basilosaurus, réptil-rei. Quando o paleontólogo britânico Richard Owen analisou a coluna vertebral, fragmentos de mandíbula, pernas e costelas, ele determinou que pertenciam a um mamífero. Owen sugeriu renomear o fóssil para Zeuglodon cetoides, dente em jugo, devido aos dentes de raiz dupla, característicos de mamíferos marinhos. No entanto, as regras da nomenclatura binomial estabelecem que o nome válido é sempre o mais antigo, mesmo que haja erro no nome original. Por isso, o Basilosaurus manteve seu nome, apesar de ser um mamífero e não um réptil. Em 1845, Albert Koch ouviu histórias sobre ossos gigantes no Alabama e foi até lá para montar um esqueleto completo. Ele montou um esqueleto de 38 metros de comprimento de uma suposta serpente marinha que exibiu em Nova York e depois na Europa. Posteriormente, foi descoberto que os ossos provinham de 5 animais diferentes, alguns dos quais não eram basilosaurus. Esses restos foram destruídos no Grande Incêndio de Chicago. Fósseis de outra espécie, Basilosaurus isis, foram encontrados no chamado Vale Zeuglodon, no Egito. Esses fósseis estavam em excelente estado de conservação, incluindo as pernas, e eram muito abundantes. O paleontólogo Gingerich, que organizou várias expedições ao vale, sugeriu que a veneração egípcia aos crocodilos poderia ter sido inspirada pelos grandes esqueletos encontrados ali. Fósseis de outra espécie, Basilosaurus drazindae, também foram encontrados no Paquistão. Outra espécie, Basilotheros hussaini, era o parente mais próximo conhecido do Basilosaurus, mas não possuía um corpo tão alongado. O Basilosaurus foi, em determinado momento, considerado um táxon de lata de lixo, já que muitas espécies de cetáceos do Eoceno foram atribuídas a esse gênero. No entanto, após uma reavaliação, a maioria dessas espécies foi considerada inválida ou reclassificada em outros gêneros, deixando apenas 2 espécies confirmadas. O Basilosaurus pode ter sido um dos primeiros cetáceos totalmente aquáticos, às vezes chamado de Pelagiceti. Diferente dos cetáceos modernos, o Basilosaurus possuía diferentes tipos de dentes, como caninos e molares, o que indica que ele provavelmente mastigava sua comida, ao contrário dos cetáceos atuais, que engolem os alimentos inteiros. As 2 espécies de Basilosaurus são Basilosaurus cetoides,
cujos fósseis foram encontrados nos Estados Unidos, e Basilosaurus isis, que foi descoberto no Egito. Basilosaurus cetoides é a espécie tipo do gênero. O holótipo de Basilosaurus cetoides foi localizado em Ouachita Parish, Louisiana. As vértebras foram enviadas à American Philosophical Society por Henry Bry, um juiz de Ouachita Parish, Louisiana, e por John Krieg, um juiz do condado de Clark, Alabama. Ambos os fósseis chegaram às mãos do anatomista Richard Harlan, que pediu mais amostras de Krieg. Os primeiros ossos foram desenterrados após uma chuva, que fez com que uma encosta cheia de conchas marinhas deslizasse. Os ossos estavam alinhados em uma curva de mais de 122 metros de comprimento, com intervalos vazios. Muitos desses ossos foram usados como suportes para lareiras e destruídos. Bry conseguiu salvar os ossos que encontrou, mas acreditava que ainda havia mais ossos no local. Ele sugeriu que os ossos pertenciam a um monstro marinho e enviou um pedaço com aparência de dente para tentar identificar a criatura. Harlan identificou o dente como uma concha em forma de cunha e se concentrou em uma vértebra de enormes dimensões, que ele presumiu ser da ordem Enaliosauri de Conybeare, encontrada apenas na série subcretácea. Ele notou que algumas partes da vértebra eram semelhantes às de um plesiosaurus e que o crânio lembrava o de um mosasaurus, mas com proporções diferentes. Ao comparar a vértebra com as de grandes dinossauros como Megalosaurus e Iguanodon, Harlan concluiu que o animal seria muito maior, estimando seu comprimento em 24 a 30 metros. Por isso, ele sugeriu o nome Basilosaurus, que significa lagarto-rei. Harlan levou os espécimes montados, incluindo fragmentos de mandíbula, dentes, úmero e costelas, para o Reino Unido, onde os apresentou ao anatomista Richard Owen. Owen concluiu que os dentes molares tinham duas raízes, uma morfologia dentária desconhecida em peixes e répteis, mais complexa e variada do que qualquer réptil conhecido, e, portanto, sugeriu que o espécime fosse um mamífero. Owen associou corretamente os dentes aos cetáceos, mas pensou que a criatura fosse herbívora, parecida com os sirênios. Por isso, propôs renomear a descoberta como Zeuglodon cetoides, em referência aos dentes de raiz dupla, e Harlan concordou. Wadi al-Hitan, que significa Vale das Baleias, é uma formação de arenito no Egito, famosa pela descoberta de diversos esqueletos de baleias primitivas. O botânico alemão Georg August Schweinfurth foi o primeiro a encontrar uma baleia arqueoceto no Egito em 1879, identificando a espécie Zeuglodon osiris, atualmente chamada Sagacetus osiris. Em 1884 e 1886, ele visitou a formação Kasr el-Saga e esteve muito perto de encontrar o Wadi el-Hitan, mas acabou se distanciando alguns quilômetros do local. O paleontólogo alemão Wilhelm Barnim-Daems foi o responsável por descrever o material encontrado, incluindo o espécime tipo de Zeuglodon osiris, um dentário bem preservado. Hugh Bidnell, chefe do Geological Survey of Egypt entre 1896 e 1906, nomeou e descreveu Zeuglodon isis em 1904, com base em uma mandíbula parcial e várias vértebras encontradas em Wadi el-Hitan. Em 1906, Andrews descreveu um crânio e algumas vértebras de um arqueoceto menor, nomeando-o Prozeuglodon atrox, atualmente conhecido como Dorudon atrox. Em 1936, Kellogg descobriu dentes decíduos nesse crânio, e por várias décadas, acreditou-se que se tratava de um jovem de Prozeuglodon isis, até que fósseis mais completos de um Dorudon adulto foram encontrados. Na década de 1980, Elwin L. Simons e Philip D. Gingerich iniciaram escavações em Kasr el-Saga e Wadi el-Hitan, com a esperança de encontrar fósseis que correspondessem aos de arqueocetos encontrados no Paquistão. Desde então, mais de 500 esqueletos de arqueocetos foram encontrados nesses locais, a maioria pertencente a Basilosaurus isis, ou Dorudon atrox, muitos dos quais apresentam marcas de mordidas que se acredita serem do Basilosaurus. Em 1990, um estudo descreveu fósseis adicionais,
incluindo ossos do pé, e sugeriu que os membros posteriores reduzidos das baleias poderiam ter sido usados para a copulação. Uma descoberta notável foi feita quando uma empresa de pedreiros, ao olhar para um novo balcão de mesa, percebeu que havia criado uma seção transversal de um fóssil de basilosaurídeo de 40 milhões de anos, o que chamou a atenção de Gingerich. Em 2015, foi descoberto um esqueleto completo de basilossauros em Wadi el-Hitan, o primeiro desse tipo, preservado com os restos de sua presa, incluindo um dorudon e várias espécies de peixes. O esqueleto também apresenta sinais de ter sido limpo por grandes tubarões, como o Karcharocles sokolov, e o estudo sugeriu que esse tubarão poderia ter sido parte da dieta do Basilosaurus. Muitas espécies duvidosas foram atribuídas ao gênero Basilosaurus no passado, mas foram invalidadas ou não eram completas o suficiente para permitir uma identificação precisa. Basilosaurus setoides foi descrito por Richard Owen em 1839 com o nome de Zeuglodon setoides, a partir de um fóssil encontrado na formação terciária da Louisiana. Este foi o primeiro fóssil de um cetáceo pré-histórico descoberto, e um esqueleto completo está atualmente preservado no Smithsonian Institution, em Washington, D.C. O nome da espécie refere-se à sua relação com as baleias modernas. O Basilosaurus setoides é o fóssil estadual do Mississippi e do Alabama, onde a lei proíbe a remoção dos fósseis sem a permissão prévia do governador. Basilosaurus drazindae foi descrito por Philip Gingerich e colaboradores em 1997. Suas vértebras lombares são semelhantes às das espécies posteriores, mas o arco neural e a espinha neural são mais longos. Além disso, possui metáfises mais largas, projetadas para a frente, que se estendem além da superfície anterior do centro vertebral. A descoberta de fósseis de basilossauros nos sedimentos onde o fóssil de Basilosaurus drazindae foi encontrado levou à revisão da datação desses estratos, uma vez que a datação anterior não correspondia ao período de tempo do Basilosaurus. O nome da espécie faz referência à formação drazindae no Paquistão, onde os primeiros fósseis foram encontrados. O holótipo, e único espécime conhecido, é uma vértebra lombar, ligeiramente rachada e sem parte do osso cortical, possivelmente uma vértebra caudal anterior. Basilosaurus isis foi descrito por Charles William Andrews em 1904. Vários fósseis dessa espécie foram encontrados em Wadi al-Hitan, no Egito, em sedimentos bartonianos. O nome da espécie é uma homenagem a Ísis, deusa da maternidade e fertilidade na mitologia egípcia. Até o final da década de 1980, não se sabia se os membros do gênero Basilosaurus possuíam patas traseiras. Apesar do grande número de fósseis encontrados, foi o fóssil completo de Basilosaurus isis, escavado pela equipe de Gingerich em Wadi al-Hitan, que revelou as patas traseiras vestigiais desses cetáceos. Há também descobertas adicionais de fósseis na Jordânia. Nomina dúbia. Um nomen dubium é um nome científico de aplicação incerta ou duvidosa. Existem alguns casos documentados em que essa classificação foi atribuída ao Basilosaurus. O esqueleto fossilizado de Hydrarchus, de Albert Koch, de 1845, que consistia em 2 esqueletos de Basilosaurus ou pontogêneos amarrados, foi inicialmente apresentado como os ossos de um antigo monstro marinho. Infelizmente, esse esqueleto foi destruído durante o Grande Incêndio de Chicago em 1871. Zeuglodon wanklini foi uma suposta espécie de Basilosaurus descrita em 1876, com base em um crânio encontrado no penhasco Barton de Wanklin, no Reino Unido. No entanto, o único espécime desapareceu rapidamente, e desde então foi classificado como um nomen nudum ou reclassificado como Zigoriza wanklini. Zeuglodon vredense ou vredensis foi nomeado no século XIX com base em um único dente isolado, mas sem uma descrição adequada. Por isso, Kellogg, em 1936, o declarou como um nomen nudum. Zeuglodon pushi era uma espécie que supostamente vinha da Polônia, nomeada por Brandt em 1873. Kellogg, em 1936,
Observou que a espécie se baseava em uma vértebra incompleta e de posição indeterminada, levando à sua invalidação. Zeuglodon brachyspondylus foi descrito por Johannes Peter Müller, com base em algumas vértebras de Zeuglodon hydrarchus, mais conhecido como Hydrarchus, de Albert Koch. Kellogg, em 1936, sinônimo com Pontogeneus priscus, e um estudo de 2005 classificou essa espécie como Nomen dubium. Espécies reatribuídas. Basilosaurus drazindae foi nomeado em um estudo de 1997, com base em uma única vértebra lombar. Inicialmente acreditava-se que a espécie vivesse no Paquistão e no Reino Unido, mas mais tarde foi considerada um Nomen dubium por Uren, 2013. No entanto, Gingerich e Zouri, 2015, a reatribuíram ao gênero Eocetus. Essa espécie já foi considerada o registro mais antigo de Basilosaurus antes de sua reclassificação. Zeuglodon elliott-smithi, Zeuglodon sensitivius e Zeuglodon zitelli foram sinônimos e agrupados sob o gênero Sagacetus em um estudo de 1992. Zeuglodon paussoni, da Ucrânia, foi nomeado por Brandt em 1873. Foi sinônimo de Platyospis, mas agora é considerado um Nomen dubium. No entanto, Gingerich e Zouri, 2015, mantém Platyospis como válido. Basilosaurus caucásicus, também conhecido como Basilosaurus caucasicum, ou Zeuglodon caucasicum, foi uma espécie descrita no Império Russo, recebendo o nome do Cáucaso, de onde foi encontrado na década de 1890. Esse fóssil foi reatribuído à baleia dentada Microzeuglodon caucasicum. Basilosaurus harwoodi foi descoberto no rio Murray, perto de Wellington, no sul da Austrália. A classificação dessa espécie foi controversa, pois T.S. Hall, 1911, a colocou no gênero Metasqualodon. Em 1906, o naturalista alemão Othenio Abel sugeriu que fósseis do Eoceno do Alabama, inicialmente descritos por Frederick Augustus Lucas em 1900 como um osso do quadril de Basilosaurus, na verdade representavam o ombro de um grande pássaro semelhante ao Gastornis. Ele nomeou essa criatura como Alabamornis gigantea. No entanto, Lucas reverteu essa conclusão em 1908, reatribuindo os fósseis ao seu entendimento original como ossos de Basilosaurus. O Basilosaurus é um dos maiores animais conhecidos entre o evento de extinção KPG, que ocorreu há cerca de 66 milhões de anos, e aproximadamente 15 milhões de anos atrás, quando os cetáceos modernos começaram a alcançar tamanhos imensos. O Basilosaurus cetoides media entre 17 e 20 metros, 56 a 66 pés de comprimento, enquanto o Basilosaurus isis media de 15 a 18 metros, 49 a 59 pés. Um estudo de 1998 estimou que o Basilosaurus cetoides pesava mais de 5,8 toneladas métricas, 6,4 toneladas curtas, enquanto o Basilosaurus isis pesava cerca de 6,5 toneladas métricas, 7,2 toneladas curtas. Em 2025, foi estimado que um Basilosaurus cetoides de 18,35 metros, 60,2 pés, pesava 15 toneladas métricas, 17 toneladas curtas. O Basilosaurus se destaca de outros basilosaurídeos por seu tamanho maior e por ter vértebras torácicas posteriores, lombares e caudais anteriores mais alongadas. Ao contrário de seu parente mais próximo, o basilosaurídeo Basilotheros, o Basilosaurus não apresenta as metapófises orientadas verticalmente. Ele é considerado o maior dos baleias arqueocetas. Um estudo de 2011 concluiu que o crânio do Basilosaurus é assimétrico, como nas baleias dentadas modernas, e não simétrico como nas baleias de barbatanas e artiodáctilos. A assimetria no crânio das baleias dentadas modernas está relacionada à produção de sons de alta frequência e ecolocalização, capacidades que se acredita não estarem presentes no Basilosaurus. Em vez disso, ele provavelmente usava uma almofada receptora de som na mandíbula para detectar sons debaixo d'água. Em indivíduos de 16 metros ou 52 pés de Basilosaurus isis, os membros posteriores mediam 35 centímetros de comprimento,
14 polegadas, com tarsos fundidos e apenas 3 dígitos. Devido ao tamanho reduzido e à ausência de articulação com as vértebras sacrais, é improvável que esses membros desempenhassem função locomotora. A análise sugere que esses membros poderiam se mover entre duas posições, e algumas teorias sugerem que poderiam ter funções semelhantes aos clásperes dos peixes, como os esporões pélvicos em cobras modernas, ajudando na movimentação durante o acasalamento. Em 2015, foi encontrado um esqueleto completo de basilossauros, e tentativas de reconstruir a coluna vertebral a partir de esqueletos parciais foram feitas. Kellogg, 1936, estimou um total de 58 vértebras, com base em 2 esqueletos parciais de basilossauros cetoides. Fósseis mais completos encontrados no Egito permitiram uma reconstrução mais precisa, totalizando 70 vértebras para o Basilosaurus isis, com uma fórmula vertebral de 7 cervicais, 18 torácicas, 20 lombares, 4 sacrais e 25 caudais. A fórmula vertebral de Basilosaurus cetoides pode ser a mesma. O Basilosaurus tinha um corpo com formato anguiliforme, semelhante ao de uma enguia, devido ao alongamento do centro do tórax e das vértebras caudais anteriores. Essas vértebras, ao serem preenchidas com medula, se tornavam flutuantes. O Basilosaurus provavelmente nadava principalmente na superfície do mar. A anatomia de sua cauda sugere a presença de uma nadadeira pequena, que ajudava no movimento vertical. As vértebras torácicas, lombares, sacrais e caudais de tamanho semelhante indicam que o Basilosaurus se movia principalmente de forma anguiliforme no plano vertical. No entanto, o paleontólogo Philip de Gingerich teorizou que ele também poderia ter se movido de maneira anguiliforme horizontalmente, o que é incomum para cetáceos modernos. A estrutura das vértebras sugere que o Basilosaurus operava predominantemente em 2 dimensões na superfície do oceano, ao contrário dos hábitos tridimensionais da maioria dos cetáceos modernos. Sua musculatura axial relativamente fraca e ossos grossos nos membros indicam que o Basilosaurus provavelmente não era capaz de natação sustentada, mergulho profundo ou locomoção terrestre. Os dentes da bochecha do Basilosaurus apresentam uma estrutura complexa e uma oclusão funcional. O desgaste intenso desses dentes indica que a comida era primeiramente mastigada, antes de ser engolida. Cientistas conseguiram estimar a força da mordida do Basilosaurus isis ao analisar os ossos do crânio cicatrizados de outra baleia pré-histórica, o Dorudon, concluindo que ele poderia exercer uma força de mordida de pelo menos 16.400 newtons, 3.700 libras-força, e possivelmente até mais de 20.000 newtons, 4.500 libras-força, o que é comparável à força de mordida de jacarés e crocodilos modernos. Análises do conteúdo estomacal de Basilosaurus cetoides indicaram que essa espécie se alimentava exclusivamente de peixes e grandes tubarões. Marcas de mordidas encontradas nos crânios de Dorudon juvenis, combinadas com a dentição de Basilosaurus isis, sugerem uma diferença no comportamento alimentar entre as 2 espécies, de forma semelhante ao que ocorre entre diferentes populações de orcas modernas. O Basilosaurus provavelmente era um predador ativo e não um necrófago. A descoberta de crânios de Dorudon com marcas de mordidas em Wadi al-Hitan indica que o Basilosaurus isis atacava as cabeças de suas presas para matá-las, despedaçando-as posteriormente. Isso reforça a ideia de que o Basilosaurus era um predador de topo, caçando Dorudons recém-nascidos e juvenis, especialmente quando as mães desses animais vinham dar à luz. O conteúdo estomacal de um macho idoso de Basilosaurus isis revelou não só restos de Dorudon, mas também de um peixe chamado Pycnodus mocatamensis. O Basilosaurus teria sido o principal predador em seu habitat, que era um ambiente tropical e quente do Eoceno, com águas ricas em ervas marinhas como Thalassodendron, Thalassia, grama de tartaruga, e Alodule. Fósseis sugerem que o Basilosaurus preferia águas rasas, especialmente nas zonas neríticas médias e externas de mares interiores. Ele teria coexistido com outras espécies como o Dorudon, semelhante a um golfinho, as baleias Cintiacetus e Basiloteros, o sirênio primitivo Protosiren, o elefante Moeriterium, a tartaruga marinha Pupigerus e vários tubarões,
como Galeocerdo alabamensis, Physogaleus otodos, Squatina prima, Striatolâmia, Carcharoclis sokolov e Issurus precursor. Animais que habitam regiões costeiras têm maiores chances de se fossilizarem após a morte, e nessa fase evolutiva, o Basilosaurus já era completamente aquático. Graças à grande quantidade de fósseis encontrados, os paleontólogos conseguem reconstruir o comportamento desse animal que viveu há cerca de 40 milhões de anos. O Basilosaurus foi a maior baleia de seu tempo. Por esse motivo, ocupava o topo da cadeia alimentar. Fósseis de Basilosaurus e de outras espécies revelam que ele se alimentava de sirênios, tartarugas e cetáceos menores, como o Dorudon e o Zigoriza. No conteúdo estomacal de um esqueleto de Basilosaurus isis encontrado em Wadi al-Itan, foram encontrados ossos de peixe e o esqueleto de um pequeno tubarão. Devido ao seu grande porte, o Basilosaurus necessitava de grandes quantidades de alimento, o que o fazia passar boa parte do tempo nadando em águas rasas, à procura de presas com seus sentidos aguçados de visão e audição. Provavelmente, o Basilosaurus era um animal solitário, encontrando outros membros de sua espécie apenas para acasalamento ou quando a mãe cuidava de seus filhotes. Assim como as baleias modernas, ele respirava ar e precisava emergir à superfície periodicamente para respirar. No entanto, ao contrário dos cetáceos atuais, ele não possuía respiradouros, precisando levantar a cabeça acima da água para respirar profundamente pelas narinas. Fósseis de Basilosaurus e Dorudon, encontrados em sedimentos de diferentes tipos, indicam que essas baleias podiam viver tanto em águas rasas quanto em águas mais profundas. Além disso, o registro fóssil demonstra que esses animais do Eoceno tinham uma vasta distribuição geográfica. O Basilosaurus habitava mares tropicais e subtropicais no final do Eoceno. Sua distribuição geográfica estava centrada no Oceano Tétis, um oceano primitivo que surgiu há 250 milhões de anos, no final do período Permiano, e que durante o Eoceno ainda separava a África e o subcontinente indiano da Eurásia. Assim como seu predecessor, o Paleotétis, o Oceano Tétis era profundo e quente, com muitos mares marginais, especialmente na zona eurasiana. Na época em que o Basilosaurus viveu, o oceano já estava em um estágio avançado de fechamento, iniciado há 100 milhões de anos com a separação de Gondwana e o movimento da África e da Índia para latitudes mais ao norte. Esse processo continuou durante o Quaternário até o Oceano Tétis ser quase completamente fechado. Atualmente, o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro são alguns dos poucos remanescentes desse oceano. Um dos ecossistemas mais comuns no Oceano Tétis eram os manguezais. Este bioma é formado por árvores e arbustos altamente tolerantes ao sal, que ocupam áreas entre marés perto das fozes dos rios, em latitudes tropicais. Os manguezais são extremamente produtivos e abrigam uma grande diversidade biológica, com várias espécies de diferentes tipos. Esses ecossistemas são sensíveis às mudanças das marés, e o que é uma praia durante o dia pode se tornar fundo marinho à noite, com a maré alta. Embora o Basilosaurus preferisse caçar no mar aberto, parece que durante períodos de escassez de alimentos, ele se aproximava dos manguezais que preenchiam as zonas costeiras do Oceano Tétis em busca de presas. Isso provavelmente ocorria com mais frequência no final do Eoceno, quando um fenômeno climático drástico, semelhante ao El Niño, mas causado por grandes fluxos de água fria da Antártida, começou a desorganizar as cadeias alimentares globais e levou à extinção de 20% das espécies do planeta. Esse evento pode ter sido a causa da extinção do Basilosaurus. O Basilosaurus dividia seu habitat com outros mamíferos marinhos como o Dorudon e o Zigoriza, além de tubarões como o Otodus e Physogaleus. Apesar da grande diversidade de vida marinha na época, o Basilosaurus era o principal predador dos oceanos. O registro fóssil do Basilosaurus parece desaparecer entre 35 e 33,9 milhões de anos atrás. A extinção dessa espécie coincide com o evento de extinção Eoceno-Oligoceno, que ocorreu há cerca de 33 milhões e 900 mil anos, e também levou à extinção de quase todos os outros arqueocetos. Esse evento foi atribuído a causas como atividade vulcânica, impactos de meteoros
ou uma mudança climática repentina, com o ambiente se tornando mais frio. Essa mudança pode ter afetado a circulação oceânica, limitando a disponibilidade de presas para predadores como o Basilosaurus. Com a extinção do Basilosaurus e de outros arqueocetos, surgiram novas correntes oceânicas e uma ressurgência oceânica profunda, criando condições favoráveis para a diversificação evolutiva dos cetáceos modernos, neocetes, incluindo as baleias dentadas e as baleias de barbatanas. Alguns criptozoólogos defendem a ideia de que o Basilosaurus ainda pode existir ou ser uma forma evoluída dessa espécie, sendo a explicação para as histórias de serpentes marinhas. No entanto, como sua presença no registro fóssil desapareceu há 37 milhões de anos, essa teoria é, no mínimo, improvável. A hipótese de que o Basilosaurus poderia ser o criptídeo responsável por mistérios como o monstro de Loch Ness foi sugerida como uma resposta à alegação de que os plesiossauros, outro animal extinto frequentemente citado em discussões de criptozoologia, não poderiam habitar águas profundas e frias do norte. Como mamífero endotérmico, o Basilosaurus teria sido capaz de sobreviver nessas condições. Além disso, muitas das serpentes marinhas relatadas apresentariam pelos e se moveriam de forma vertical com a coluna, algo característico dos mamíferos e não dos répteis. O Basilosaurus foi assim proposto como uma possível explicação para os mistérios envolvendo criptídeos como o Gambo, Nessie, Ogopogo e o Cadborosaurus wilsi. Em conclusão, o Basilosaurus foi um animal fascinante e crucial para a compreensão da evolução dos cetáceos. Com sua estrutura única e tamanho impressionante, ele não apenas dominou os mares do Eoceno, mas também ajudou os cientistas a desvendar aspectos importantes da transição de mamíferos terrestres para aquáticos. Apesar de suas primeiras classificações equivocadas e histórias curiosas envolvendo seus fósseis, o Basilosaurus permanece como um dos mais emblemáticos representantes da fauna pré-histórica. Seu legado nos oferece uma janela para o passado remoto, revelando como a vida marinha começou a se adaptar a um ambiente totalmente aquático, um marco na história evolutiva dos cetáceos.